Quantas vezes você precisa provar que merece estar em um lugar antes que finalmente acreditem em você? E o que acontece quando nem mesmo anos de serviço militar são suficientes para garantir o respeito básico que todo cidadão deveria ter? Às vezes, a injustiça se esconde atrás de um badge policial e de um preconceito que se recusa a enxergar além da cor da pele. Mas o que acontece quando aqueles que são julgados têm mais autoridade do que imaginam? A manhã de sábado em Riverside estava tranquila. O tipo de tranquilidade que faz você acreditar que o mundo pode ser um lugar pacífico. O Dennis da Avenida Central respirava o aroma familiar de bacon e café recém-passado, enquanto famílias e trabalhadores do turno da noite se reuniam para o ritual matinal do café da manhã. Marcus Johnson ajustou a boina vermelha na cabeça e olhou para o amigo sentado à sua frente. Gosta de economizar e encontrar ofertas de verdade? Então entra no nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha achadinhos com super descontos da Amazon, Mercado Livre, Shopee e muito mais. Se você curte pagar pouco e comprar bem, esse grupo é para você. O link está na descrição do vídeo. Te espero lá. Aos 52 anos, ele carregava nos ombros 2 décadas de serviço no exército, incluindo 3 tours no Afeganistão. As mãos calejadas seguravam a xícara de café com a mesma firmeza com que já empunharam armas em defesa do país. Do outro lado da mesa, James Jimmy Williams sorria enquanto cortava os ovos mexidos. Aposentado da Marinha após 18 anos de serviço, ele mantinha a postura ereta que nunca o abandonara, mesmo aos 48 anos. A tatuagem desbotada no antebraço direito ainda mostrava a âncora que simbolizava anos navegando pelos oceanos do mundo. Cara, você viu que o Tommy vai se formar em medicina no mês que vem? Disse Jimmy, mostrando uma foto no celular. Meu filho, médico, quem diria? Marcos sorriu, genuinamente feliz pelo amigo. Ele sempre foi inteligente. Lembro quando vocês vieram para o churrasco em casa e ele ficou explicando química para a Sarah. Ela tinha uns 12 anos e entendeu tudo. Pois é. E a Sarah, como vai à universidade? 2º ano de Direito. Quer ser promotora pública. Marcos fez uma pausa, o orgulho evidente na voz. Diz que quer lutar por justiça. Os 2 homens compartilhavam mais do que apenas a mesa naquela manhã. Eram pais orgulhosos, veteranos respeitados em suas comunidades, cidadãos que haviam dedicado suas vidas ao serviço público. Jimmy trabalhava como coordenador de segurança no hospital municipal, enquanto Marcos era supervisor de manutenção na escola estadual. Homens comuns, com vidas extraordinárias, aproveitando um sábado de folga. Foi quando os problemas começaram. 2 policiais entraram no estabelecimento. O oficial David Keller, 34 anos, com ombros largos e um ar de autoridade que parecia ensaiado, e seu parceiro, Brian Hayes, mais jovem, com apenas 3 anos na força policial. Eles se dirigiram ao balcão para pedir café, mas os olhos de Keller rapidamente se fixaram na mesa onde Marcus e Jimmy conversavam. Algo no semblante de Keller mudou. Seus olhos estreitaram e ele cutucou Hayes discretamente. Você está vendo aqueles 2 ali? Murmurou Keller, indicando com a cabeça. O que tem eles? Hayes perguntou genuinamente confuso. Parecem suspeitos. 2 homens negros, sentados ali há mais de 1 hora, só conversando. E olha como estão vestidos. Roupas caras demais para quem deveria estar aqui. Hayes olhou novamente. Viu 2 homens de meia idade, bem vestidos, claramente aproveitando uma refeição tranquila. Um deles usava uma boina militar, o outro uma camisa polo azul marinho. Nada havia de suspeito na cena. Keller, eles estão só tomando café da manhã, como todo mundo aqui. Exato. E quando foi a última vez que você viu gente como eles neste bairro? O tom de Keller carregava uma insinuação clara. Hayes se sentiu desconfortável.
Estava na polícia há apenas 3 anos, mas já havia presenciado situações similares. Keller tinha um histórico de intuições que sempre envolviam pessoas negras. E Hayes nunca soube como lidar com isso adequadamente. Talvez devêssemos verificar se está tudo bem, disse Keller, ajeitando o cinto de utilidades. Eles não estão fazendo nada de errado. Ainda não. Marcos e Jimmy estavam completamente alheios à conversa dos policiais. Continuavam falando sobre suas famílias, planos de aposentadoria e a partida de futebol americano que assistiriam à tarde. Lembra quando a gente pensava que aos 50 estaríamos cansados demais para qualquer coisa? Riu Jimmy. E olha a gente aqui, planejando uma trilha no Parque Nacional no próximo fim de semana. O exército nos manteve em forma, respondeu Marcos. Ainda consigo correr 5 quilômetros sem parar. Mentiroso. Na semana passada você estava ofegante depois de 2. Foi por causa da alergia. A risada dos dois era genuína, o tipo de amizade que só anos de confiança mútua podem construir. Eles se conheciam desde os tempos de serviço militar. Haviam servido juntos em missões internacionais e agora desfrutavam da tranquilidade da vida civil. Foi então que Keller se aproximou da mesa. "Bom dia, cavalheiros", disse ele, com um tom que tentava soar amigável, mas carregava uma tensão subjacente. Marcos e Jimmy olharam para cima, interrompendo a conversa. Ambos responderam educadamente. "Bom dia, oficial. Tudo bem com vocês hoje?" perguntou Keller, as mãos apoiadas no cinto. Sim, tudo tranquilo", respondeu Marcos, sem entender aonde a conversa levaria. "Vocês moram aqui na região?" Jimmy franziu a testa. "Desculpe, há algum problema?" "Só uma pergunta de rotina. Vocês moram aqui perto?" Marcos se endireitou na cadeira. 20 anos de exército lhe haviam ensinado a reconhecer quando uma situação estava saindo dos trilhos. "Eu moro a 8 quadras daqui. Jimmy vem do centro da cidade. Estamos apenas tomando café da manhã." Sua voz permanecia calma, mas firme. "Posso ver algum documento de identificação?" A pergunta caiu como uma bomba silenciosa na mesa. Ao redor, outros clientes começaram a perceber a tensão. Conversas foram interrompidas, garfos pararam no ar e a atmosfera mudou completamente. Jimmy olhou diretamente para Keller. "Oficial, com todo respeito, qual é a justificativa para pedir nossos documentos? Estamos literalmente comendo ovos mexidos. Recebemos uma chamada sobre atividade suspeita nesta área." "Que tipo de atividade suspeita?" perguntou Marcos, mantendo o tom respeitoso, mas direto. Keller hesitou. Não havia recebido nenhuma chamada. Sua suspeita era baseada puramente no preconceito, mas ele não podia admitir isso. "Apenas cooperem, por favor." Hayes, que havia permanecido em silêncio, sentia-se cada vez mais desconfortável. A situação estava claramente escalando sem justificativa. Marcos respirou fundo. Ele havia enfrentado situações muito mais perigosas, em zonas de guerra, mas havia algo particularmente doloroso em ser tratado como suspeito em seu próprio país, após anos servindo e protegendo esse mesmo país. "Oficial", disse Marcos, puxando a carteira do bolso, "não há problema em mostrar minha identificação, mas quero que entenda que não é obrigatório e estamos fazendo isso apenas por cooperação." Ele entregou sua carteira militar a Keller, que a examinou com surpresa crescente. "Você é militar? Veterano, 20 anos de serviço ativo, 3 tours no Afeganistão", Marcos indicou Jimmy. "Ele também, Marinha, 18 anos. Jimmy também mostrou seu documento militar." A expressão de Keller mudou visivelmente. Ele não esperava por isso. Obrigado pelo serviço", disse ele automaticamente. "De nada", respondeu Marcos. "Agora, se pudermos voltar ao nosso café da manhã." Mas Keller não estava pronto para recuar. Seu orgulho estava ferido e ele sentia que havia perdido o controle da situação na frente de seu parceiro mais jovem. "Ainda preciso verificar se há algum mandado pendente", disse ele, pegando o rádio.
Foi aí que Jimmy perdeu a paciência. Oficial, isso já passou de qualquer limite razoável. Somos veteranos militares, cidadãos respeitosos, estamos simplesmente tomando café da manhã e você está nos tratando como criminosos. Por quê? Estou apenas fazendo meu trabalho. Não, você não está, disse Marcos, levantando-se lentamente. Você está perseguindo 2 homens negros porque não acredita que tenhamos o direito de estar aqui. A acusação cortou o ar como uma lâmina. Outros clientes agora observavam abertamente. Alguns tiravam os celulares. Eu não sou racista, respondeu Keller defensivamente. Então explique por que abordou especificamente nossa mesa, fez perguntas que não fez a nenhum outro cliente e está exigindo verificação de antecedentes criminais de 2 veteranos que estão comendo torradas, disse Jimmy, levantando-se também. Keller se sentiu encurralado. A raiva cresceu e ele cometeu o erro fatal. Vocês 2, virem-se e coloquem as mãos atrás das costas. Estão presos por desacato à autoridade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos e Jimmy se entreolharam. 20 anos de disciplina militar os impediam de reagir impulsivamente, mas a injustiça da situação era gritante. Oficial Keller, disse Marcos, com voz ainda calma, mas carregada de uma autoridade que vinha de anos comandando homens em campo de batalha. Você está cometendo um erro grave. Virem-se agora. Foi quando Jimmy puxou o celular. Estou ligando para meu advogado, disse ele. E para meu cunhado. Quem é seu cunhado? Perguntou Reis, falando pela primeira vez em vários minutos. Capitão Robert Williams, Departamento de Polícia de Riverside, comandante do setor norte. Keller congelou. Marcos acrescentou. E eu estou ligando para meu genro, Tenente Marcus Brown, mesmo departamento. A cor sumiu do rosto de Keller. Reis deu um passo para trás. Jimmy discou um número e colocou o telefone no viva-voz. Alô, Bob. Sou eu, Jimmy. Estou no Dennis da Central e preciso que venha aqui agora. Seus oficiais Keller e Reis estão tentando me prender por comer ovos mexidos enquanto negro. A voz que veio do telefone era clara e firme. Estou a caminho. 2 minutos. Marcos também discou. Marcos, papai aqui. Preciso de você no Dennis da Central. Agora. O restaurante havia se tornado um teatro silencioso. Garçonetes pararam de trabalhar. Clientes seguravam seus celulares gravando. A tensão era palpável. Keller tentou uma última cartada. Desliguem os telefones agora ou o quê? Interrompeu Marcos. Você vai atirar em 2 veteranos desarmados porque eles ligaram para suas famílias? Reis finalmente encontrou sua voz. Keller, para, agora. Não me diga o que fazer, novato. Para! Do lado de fora, sirenes se aproximavam. Não uma, mas várias. 3 minutos depois, o estacionamento do Dennis estava cheio de viaturas. O capitão Robert Williams entrou primeiro. Um homem negro de 40 e poucos anos, com presença de comando que preencheu o ambiente assim que ele atravessou a porta. Logo atrás dele veio o tenente Marcus Brown, jovem, determinado e visivelmente irritado. Jimmy, disse o capitão Williams abraçando o cunhado. Você está bem? Estou, Bob, mas não deveria ter chegado a isso. O capitão Williams se virou para Keller e Reis. Sua voz era gelada quando falou. Oficial Keller, quero um relatório completo do que aconteceu aqui. Agora. Keller tentou formular uma resposta coerente, mas as palavras saíam embaralhadas. Capitão, houve uma chamada. Atividade suspeita. Eles estavam... Não houve nenhuma chamada, interrompeu Reis. Keller achou que eles pareciam suspeitos e decidiu abordar. O silêncio que se seguiu foi mortal. Suspeitos de quê, exatamente? Perguntou o tenente Brown. Keller não respondeu. Suspeitos de quê? Repetiu Brown mais alto. Eles estavam só sentados ali. O capitão Williams fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a magnitude da estupidez que havia acabado de ouvir.
Deixe-me ver se entendi, disse ele lentamente. Vocês abordaram 2 veteranos militares, cidadãos exemplares, exigiram documentos sem causa provável e tentaram prendê-los por estarem sentados em um restaurante? Capitão, Quiet! Gritou Williams, usando o tom de comando que havia aprendido em seus próprios anos de serviço militar. Oficial Keller, você está suspenso. Entregue sua arma e distintivo. Agora. Capitão, por favor. Agora! Com mãos trêmulas, Keller removeu sua arma do coldre e o distintivo do uniforme, entregando-os ao superior. Hayes, você vai ser transferido para treinamento de sensibilidade imediatamente. E vai escrever um relatório completo sobre esta situação até segunda-feira. Sim, senhor. O capitão Williams se virou para Marcus e Jimmy. Vocês querem apresentar queixa formal? Marcus e Jimmy se entreolharam. Ambos estavam cansados da situação, cansados de ter que provar constantemente que mereciam respeito básico. Queremos que isso seja uma lição, disse Marcus, para ele e para qualquer outro oficial que pense que um distintivo lhe dá o direito de humilhar pessoas inocentes. Ah, vai ser, prometeu Williams. Jimmy acrescentou, e queremos que Keller faça um curso sobre direitos civis e história militar. Talvez aprenda alguma coisa sobre as pessoas que servem este país. Considerem feito. O tenente Brown se aproximou do sogro. Pai, sinto muito. Isso nunca deveria ter acontecido. Marcus abraçou o genro. Não é culpa sua, filho, mas é responsabilidade de todos nós fazer melhor. Enquanto Keller era escoltado para fora do restaurante, outros clientes começaram a se aproximar de Marcus e Jimmy. Uma senhora idosa, branca, se aproximou timidamente. Desculpem-me, mas eu queria dizer... Obrigada pelo serviço de vocês. E sinto muito pelo que aconteceu aqui. Um jovem casal se aproximou. Nós gravamos tudo. Se precisarem das imagens para qualquer coisa, um veterano do Vietnã, sentado sozinho em um canto, se levantou e caminhou até eles. Irmãos, vocês lidaram com isso com mais classe do que eu teria conseguido. Se histórias como esta tocam seu coração e fazem você refletir sobre a importância do respeito e da dignidade humana, inscreva-se no nosso canal. Juntos, podemos amplificar vozes que merecem ser ouvidas e construir um mundo mais justo. O gerente do Dennis se aproximou, visivelmente perturbado. Cavalheiros, eu não tenho palavras. Suas refeições são por conta da casa, hoje e sempre que quiserem voltar. Obrigado, disse Jimmy, mas não foi culpa sua. Só voltem quando quiserem ser tratados com dignidade, disse Marcus. O capitão Williams permaneceu no restaurante enquanto a situação se normalizava. Ele sabia que o trabalho estava longe de terminar. Jimmy, Marcus, disse ele, vocês sabem que isso vai ter consequências maiores, certo? A mídia vai saber. Vai virar um caso público. Que seja, respondeu Marcus. Se nossa humilhação puder evitar que isso aconteça com outros, valeu a pena. Vocês são melhores homens do que eu, disse Williams. Não somos melhores, só estamos cansados, disse Jimmy. Cansados de ter que ser melhores o tempo todo para receber o tratamento básico que todos merecem. 1 hora depois, o restaurante havia voltado ao normal. Marcus e Jimmy terminaram suas refeições frias, mas a conversa havia mudado de tom. Você acha que alguma coisa vai mudar? Perguntou Jimmy. Tem que mudar, respondeu Marcus. Não para nós, já estamos velhos demais para isso, mas para nossos filhos, para os filhos deles. Tommy vai ser médico, vai enfrentar isso também. E a Sarah vai ser promotora. Ela vai lutar por mudanças do lado legal. Eles vão ser mais fortes do que a gente, vão ter que ser. Os 2 homens pagaram a conta, apesar da oferta do gerente, e se dirigiram para a saída. Do lado de fora, alguns jornalistas já haviam chegado, atraídos pelas redes sociais e pelos rumores do que havia acontecido. Cavalheiros, podem dar uma declaração? Perguntou uma repórter.
Marcos parou e olhou para as câmeras. Por um momento, considerou simplesmente ir embora. Mas então pensou em seu neto de 5 anos que um dia cresceria e enfrentaria o mesmo mundo. O que aconteceu aqui hoje não deveria surpreender ninguém, disse ele. 2 homens que dedicaram suas vidas a servir este país foram humilhados por um policial que viu cor de pele antes de ver caráter. Isso acontece todos os dias, em todo lugar. A diferença é que hoje tivemos sorte, tínhamos conexões, tivemos quem nos defendesse. Jimmy acrescentou: quantas pessoas não têm essa sorte? Quantos jovens negros são abordados, humilhados, presos ou pior, simplesmente por existirem no lugar errado na hora errada? O que vocês esperam que aconteça agora? Perguntou outro repórter. Esperamos que as pessoas assistam a isso e se perguntem: e se fossem meus filhos? E se fosse minha família? Disse Marcos. Esperamos que a empatia vença o preconceito. E esperamos que oficiais como Keller aprendam que um distintivo não é uma licença para humilhar, acrescentou Jimmy. É uma responsabilidade de proteger todos, independentemente da cor da pele. 3 meses depois, o caso havia se tornado um marco nas políticas do Departamento de Polícia de Riverside. Keller foi demitido após uma investigação que revelou um padrão de comportamento discriminatório. Hayes completou seu treinamento e se tornou um dos oficiais mais respeitados do departamento, conhecido por sua abordagem respeitosa com todos os cidadãos. Marcos e Jimmy continuaram suas vidas normais, mas agora eram frequentemente convidados para falar em treinamentos policiais e eventos comunitários. Eles sempre terminavam suas falas da mesma forma: o respeito não é algo que se conquista, é algo que se reconhece, e todo ser humano nasce merecendo ele. A verdadeira mudança começou naquele sábado de manhã, entre ovos mexidos e café, quando 2 homens decidiram que não seriam silenciados. Não por raiva, mas por amor. Amor por suas famílias, suas comunidades e pela esperança de que seus netos crescessem em um mundo um pouco mais justo. Se você acredita que histórias como esta precisam ser contadas e que a mudança começa com a consciência, inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo e deixe seu comentário. Porque quando amplificamos vozes que foram silenciadas, criamos ecos que podem transformar o mundo. E lembre-se, a dignidade não é um privilégio, é um direito. E cada um de nós tem o poder de garantir que ela seja respeitada. Antes de sair, aproveita para entrar no nosso grupo do Telegram de Achadinhos. Todo dia tem ofertas fresquinhas com descontos incríveis da Amazon, Shopee, Mercado Livre e outras lojas. Se você gosta de pagar menos e comprar melhor, o link está na descrição. Vem com a gente!